E aí, pessoal, voltamos para a segunda parte das questões do SSA 2 de 2020. Agora, a gente vai resolver uma questão interessantíssima. Talvez, pessoal, uma das questões com o melhor nível dos últimos anos. Uma questão bem pesadinha, tá? Ela é quase que fora de prumo, mas vale a pena a gente fazer. Olha bem, ele diz assim, ó, para ser utilizado em certo processo industrial, o teor de cloreto Cl-, o ânion do cloro, né? A alcalinidade e a dureza da água devem ser menores do que 100 miligramas por litro. Miligramas por litro, tá? Ele diz, para fazer essas determinações, 50 ml de água são titulados com nitrato de prata. E aí ele fala 0,01 molar de H2SO4, 0,01 molar de EDTA e 0,01 molar. E ele fala respectivamente. Então, pessoal, eu tenho nitrato de prata, ácido sulfúrico e EDTA. Aí ele fala, o resultado para cloretos é expresso em miligramas de cloreto por litro de solução, enquanto para alcalinidade e dureza, os resultados são expressos em miligramas de carbonato de cálcio por litro de solução. Miligrama por litro, tá? Abaixo são representadas as equações balanceadas para cada uma das determinações. E aí, pessoal, ele diz a gente, sabendo que em da primeira reação, foram gastos 4 ml de uma solução de nitrato de prata, e em 2 foram utilizados 12 ml, de uma solução de ácido sulfúrico, e em 3 foram utilizados 6 ml de uma solução de EDTA, o analista preencheu uma tabela em que o sinal mais significa teor acima do limite permitido, que lembre-se que tinha que ser menor do que 100 miligramas por litro, tá? E aí ele fala assim, e mais, quando tiver, e menos, indica o sinal abaixo do limite permitido para o uso processual, né, do processo industrial. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Pessoal, nosso primeiro passo na resolução dessa questão interessantíssima é a gente determinar exatamente, entender o que ele está nos pedindo. Ele está nos dizendo nesse nível, veja, eu tenho aqui nitrato de prata, AgNO3. A minha concentração molar, olha o colchetezinho, concentração molar, é igual a quanto? 0,01. Isso foi dado lá, tá certo? E o volume gasto, ele me disse que era 4 ml. Pessoal, 4 ml é exatamente 4 vezes 10 a menos 3 do litro. Porque se aqui eu estou trabalhando em molar, que é mol por litro, o meu volume tem que estar em litro. Então me diga, quanto é o número de mol do nitrato de prata? Vamos achar? O número de mol do nitrato de prata é diretamente resolvível, né? Eu tenho quanto? 0,01 mol em um volume de quanto? De 4 vezes 10 a menos 3 litros. Fazendo essa multiplicaçãozinha que não nos deu trabalho, né, pessoal? Porque 0,01 é 10 a menos 2. Vezes 4 vezes 10 a menos 3 deu exatamente 4 vezes 10 a menos 5 mol. Achei o número de mol do nitrato de prata. Certo, Gustavo? E daí? E daí, pessoal, que agora eu sei que a primeira reação que ele colocou foi qual? Cloreto mais quem? Olha, nitrato de prata, o que a gente acabou de achar, dando quem? Vai ter um deslocamento aqui, não é? Uma reaçãozinha, AgCl, cloreto de prata, mais os íons nitrato, NO3-. Então, bora fazer? Qual é a proporção que eu tenho aqui entre o cloreto e o nitrato de prata? É só olhar o coeficiente, 1 para 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mol dele, do íon cloreto,
para 1 mol do nitrato de prata. Quanto é que você achou de nitrato de prata? Está ali em cima. 4 vezes 10 a menos 5 mol. Então, X. Gustavo, você vai fazer essa conta? Não. Mas é só para deixar tudo bem clarozinho para você. 4 vezes 10 a menos 5. Legal? Achei a quantidade de íon cloreto. Tem calma. Vamos agora para o segundo processo, tá? A gente fez essa, achou, e agora eu quero achar o cloreto. Porque, vê bem, pessoal, a gente pode trabalhar com ele diretamente. Quem é cloreto? Cl-. 1 mol desse rapaz, 1 mol dele, vale quanto, pessoal? É dado na prova, foi dado, né? 1 mol de cloro é 35,5 gramas. Isso é 1 mol. Mas eu não tenho mol. Eu tenho quanto? 4 vezes 10 a menos 5 mol. Logo, eu vou ter X. Então, quanto é o meu X? O meu X vai ser exatamente 1,42 vezes 10 a menos 3 do grama, tá? Ou seja, 1,42 miligrama. Pessoal, eu quero a concentração em miligrama por litro. Eita, é verdade. Então, eu vou pegar 1,42. Olha que legal. Eu vou pegar 1,42 miligramas do cloreto, que é isso que eu tenho, e vou dividir pelo meu volume. Qual é o volume? A gente acabou de ver lá em cima. É 5 vezes 10 a menos 3 do litro, ou seja, 5 mililitros, né? 5 vezes 10 a menos 3 do litro. Agora eu tenho 1 miligrama por litro. Isso aqui vai me dar quanto? Fazendo essa continha, você divide por 0,5 para ficar mais fácil, né? Daria o dobro, que era 2,48. Então, fazendo a continha, vai dar 28,4 miligramas por litro. Logo, o primeiro é negativo, ele está abaixo. Negativo porque ele falou, né? Quando tiver abaixo do limite, ele bota o sinal negativo. Então, pessoal, questão bem trabalhosa, né? Bem grandinha. Vamos agora para o segundo. Vamos achar o segundo. O segundo é a reação que vai existir entre o carbonato de cálcio e o ácido sulfúrico. Olha aí, tá? Carbonato de cálcio e ácido sulfúrico, dando quem? Dando sulfato de cálcio e liberando o ácido carbônico, que vai se quebrar em água e CO2. Então, vamos de novo fazer a mesma lógica. Qual é a mesma lógica? Eu vou fazer a lógica que eu fiz no início. Vê, pessoal, quanto é que eu tenho na minha concentração, a minha concentração molar do ácido sulfúrico? Eu sei que a concentração molar de ácido sulfúrico, pelo que ele me deu da questão, é 0,01 molar. E o meu volume é 12 ml. Então, o volume é quanto? 12 ml são 12 vezes 10 a menos 3 litros. Por que eu tenho que trabalhar em litro? Porque eu estou trabalhando em mol por litro. Então, quando eu acho o número de mol aqui, ele vai ser o produto, né? 12 vezes 10 a menos 3, que multiplica 0,01, 10 a menos 2. Então, isso vai me dar um valor de exatamente 12 vezes 10 a menos 5 mol. Legal, né, pessoal? Então, já que eu tenho isso, eu venho de novo para a equação. Ó. Eu volto para a equação. O que é que a equação está me dizendo? Que 1 mol está para 1 mol. Então, 1 está para 1, não é verdade? Mas eu não tenho 1. Eu tenho quanto de ácido sulfúrico? 12 vezes 10 a menos 5. Então, aqui vai ser quanto? Logicamente, 12 vezes 10 a menos 5 mol. Mas mol resolve tua vida? Mol resolve minha vida? Não. Então, ó, CaCO3, você acha, é 40, 12
e o oxigênio é 16 vezes 3, 48. Então, 1 mol desse cara pesa quanto, pessoal? Pesa 100 gramas. Eu não tenho mol, eu tenho quanto? 12 vezes 10 a menos 5 mol. Então, eu vou ter X. Quanto é que é X, pessoal? Fazendo essa continha, eu vou ter nenhum trabalho, né? 12 vezes 10 a menos 3 do grama. Aí eu lhe pergunto, vê bem, pessoal, a gente achou aqui 12 vezes 10 a menos 3 do grama, que equivale a 12 miligramas. Agora é só dividir pelo volume. Quanto é o volume? Todo mundo já sabe, né? 5 mililitros. 5 vezes 10 a menos 3 do litro, porque tem que ser em grama por litro. Então, isso aqui dá 240 miligramas por litro. Eita, está acima do limite. Acima, ele mandou a gente colocar o sinal mais. Então, ele está acima. O primeiro está abaixo, o segundo está acima do limite. Gustavo, tem que fazer agora o quê? Temos que fazer a mesma lógica para o EDTA. Para o terceiro, para ver se ele está acima ou se ele está abaixo. Questão enorme, né? Questão enorme, bem grandinha mesmo. Então, pessoal, bora tentar resolver agora a terceira parte. Olha aqui com a canetinha verde. Vem cá. Olha, agora eu vou fazer para o EDTA. Tá certo? Tá legal, né? Vamos fazer, então, para o EDTA. Pessoal, imagina fazer essa conta toda numa prova. Ia dar um trabalho danado, né? Mas vamos à luta. A gente tem que fazer, viu? É isso que nos torna valer a pena estar aqui até sempre estudando, tirando dúvida, todo mundo junto. 0,01 mol por litro é o que ele me dá. E ele me diz que o volume é 6 ml, ou seja, 6 vezes 10 a menos 3 do litro. Então, quanto é o número de mol? A gente já sabe, né? 10 a menos 2, que multiplica 6 vezes 10 a menos 3. Quanto é que dá, pessoal? Isso mesmo, 6 vezes 10 a menos 5 mol. Gustavo, acabou, foi? Não, tem calma. Tem calma, não é assim não. Agora, o que é que a gente sabe? Sabe da reação. Ele deu a reação. A reação é CaCO3 mais o quê? Vá, diga. Mais o EDTA, que eu acabei de achar, tá? Produzindo CaEDTA mais ácido carbônico. Qual é a proporção? 1 para 1. Então, 1 mol desse rapaz está para 1 mol desse. Não é verdade? É. Assim como 6 vezes 10 a menos 5 mol vai estar para X. Quanto é X? 6 vezes 10 a menos 5 do mol. Gustavo, e aí? E aí, pessoal, que a gente vem para cá, ó. CaCO3, a gente acabou de aprender que ele vale quanto? 100 gramas por mol. Acabou de aprender aonde? Aqui em cima, está em amarelinho ainda para tu. Então, eu posso te dizer que 1 mol do CaCO3, 1 mol dele, está para quanto? Para 100 gramas. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho quanto? 6 vezes 10 a menos 5 do mol, que vai me dar X. Então, quem é X, pessoal? 6 miligramas. Gustavo, tem mais espaço não. E agora, hein, Gustavo? Não tem mais espaço, né? Ficou pequenininho. Mas é feito coração de mãe. Sempre dá para dar uma melhoradinha aqui. Então, bora achar aqui, ó. Quem é a concentração de CaCO3, pessoal? Olha, eu vou pegar 6 e vou dividir pelo volume, que é 5 mililitros. 5 vezes 10 a menos 3 do litro, que dá exatamente 120 miligramas por litro. Ou seja, também foi acima do limite. Então, ficou abaixo, acima e acima. E o gabarito ficou letra D, para uma questão que eu lhe digo, viu? Quem conseguiu fazer essa questão,
parabéns, porque não é nem que ela seja difícil, é que o tempo é pequeno para uma questão desse tamanho. Isso é uma falta de sensibilidade, tá? Que todo ano se fala, todo ano se conversa, com todo respeito. A gente sabe que fazer uma prova é difícil, mas não é possível a quantidade de repetições de coisas fora da lógica. Parece que nunca teve numa sala de aula. Parece que nunca fez um exame. Uma prova para fazer uma questão dessa, quanto tempo eu gastei fazendo aqui? Então, imagina, não é uma questão fácil para se fazer. Ela tem muita conta, tem muitas partes. Mas estamos prontos, né, pessoal? Então, vamos lá. Essa daí feitinha. Vamos agora nos preparar para a questão de número 19, a questão nona da gente, que foi a 19ª da prova, tá? Foi a 19ª da prova. Então, vamos passar aqui e chegar na questão bem felizinhos para fazermos. Bora lá, vamos fazer? Ele diz aqui, ó, olha ela aqui como foi boazinha, vê. Sabendo que o KPS do hidróxido de cálcio a 25 graus é igual a 3,2 vezes 10 a menos 5, assinale a alternativa que apresenta o valor da concentração molar dos íons hidroxila numa solução. Olha bem, pessoal, o hidróxido de cálcio, aqui quando você for fazer essa questão, ele vai ter um detalhezinho que é bem importante, tá? Qual é o detalhezinho bem importante? Olha, o hidróxido de cálcio é o CaOH2. Quando jogar ele na água, ele vai entrar no equilíbrio heterogêneo, né? Ele vai entrar no equilíbrio heterogêneo, dando cálcio mais 2 em solução aquosa, mais 2OH menos, dissociou, né? Então vamos lá, pessoal. Eu sei que eu tenho quanto desse rapaz na minha solução. Eu sei que se aqui for x, aqui é x e aqui é 2x. Não é verdade? Então, quem é o KPS? Aqui é uma substância, ó, é uma base, é sólida, né? Toda base é um composto iônico, não toda, mas a grande maioria. As bases da família 2A todas são iônicas, então é sólida. Então, quem é o KPS? Produto dos produtos. X vezes 2x ao quadrado. Se prepara que agora vai ter um detalhe aqui que vai ser bem legalzinho da gente perceber. Pessoal, quem é o KPS? Na questão, ele deu a você dizendo que o KPS era 32 vezes 10 a menos 6. Poxa, Gustavo, ele falou que era 3,2 vezes 10 a menos 5. Mesma coisa, né, pessoal? Coloquei 10 a menos 6, tá bom? Então, vai ser igual a x 4x ao quadrado. Então, aqui vai ser 32 vezes 10 a menos 6 igual a 4x ao cubo. Aqui, 32 por 4 dá quanto, pessoal? 8. Então, 8 vezes 10 a menos 6 é igual a x ao cubo. Raiz cúbica de x aqui, que vai ser quanto? 8 vezes 10 a menos 6. Me diga, quanto é a raiz cúbica de 8? 2. 10 a menos 6 é 10 a menos 2. Achamos o valor de x. Mas olha bem, ele não quer x não, viu? Ele quer OH. E OH menos é o que, pessoal? OH menos é 2x. Então, quem é OH menos? 2 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Quem é OH menos? Me diga. 4 vezes 10 a menos 2. Resposta está na letra facilzinha, letra B. Tá? Então você nota, né, o nível da prova. Uma questão de KPS como essa, a gente considera ela até fácil. A gente está considerando ela fácil, tá? Mas não é uma questão fácil. Né? É uma questão resolvível, mais direta. Então, que bom, né? Que também tivemos umas questões diretas. Foi uma prova bastante pesada. E, pessoal, para terminar, a gente agora vai fazer a questão de número 20, onde ele diz uma questão, onde ele dá uma reação, né? E ele fala aí a luz utilizada... cadê? A luz utilizada sobre
para escrever as letras do símbolo magnésio e tal, foi produzido a partir da queima de uma fita de magnésio que tinha essa reação que você acabou de ver aí. E aí ele dá a reação para que a gente resolva. Então, pessoal, bora fazer essa questão, que ela é bem interessante. Veja, ele dá a reação 2 mols de magnésio sofrendo uma reação com oxigênio, uma combustão, vai dar 2 mols de óxido de magnésio e o ΔH é igual a menos 1.204 kJ. Aí ele bota na letra, no número 1, a reação ocorre mediante a liberação de energia. Ela é exotérmica. Pessoal, o ΔH dela é negativo, né? Se o ΔH dela é negativo, é porque a reação está liberando. Ela é uma reação exotérmica. Com isso, você matava 2 alternativas, ficava entre 3, o que já ajuda muito. Estatisticamente, você já tirou aí 2 e 5, né? Veja, ele diz, a queima de 4 gramas da fita de magnésio libera 90,5. Pessoal, é bem tranquila essa, veja. Magnésio é 24, ele deu. Então, eu tenho 2 mols. 2 vezes 24 gramas, libera quanto? Libera 1.204 kJ. Uma questão de cálculo estequiométrico, né? Então, se for 4, vai liberar X. Quanto é X? 103,3 kJ. Então, a segunda está errada. A primeira está certa, a segunda está errada. A terceira alternativa, ele diz para a gente assim, para a produção de 30 gramas de óxido de magnésio, MgO, né, são liberados 451,5 gramas. Pessoal, é a mesma lógica, tá? O óxido de magnésio, eu tenho a produção dele, ó. Aqui ele é magnésio 24, oxigênio 16. Então, ele pesa 40 gramas por mol. Então, como é que eu faria essa questãozinha? Deixa eu mudar a cor. Eu faria para você direto. Eu diria que 2 vezes 40 gramas. Por que 2 vezes 40? Porque eu tenho 2 mols de MgO, tá? Liberam quanto? Libera a quantidade de energia de 1.204. Por que tu não bota o sinal? Porque a gente já sabe que libera. Então, já está negativo, né? Então, 30 gramas, que é quanto ele falou, que eu tenho ali no mol, não é? No mol não, na quantidade, vai dar X. Então, quanto é X, pessoal? Aproximadamente 451,5 kJ. Correta. E a última, a alternativa 4, ele diz assim, a variação de entalpia é negativa, portanto, a reação é espontânea. Pessoal, como ele foi infeliz, né? Por que ele foi infeliz? Porque a espontaneidade da reação, ela é dada pelo ΔG, variação de energia livre ou de Gibbs, onde ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS, onde ΔH é variação de entalpia e TΔS é energia livre. Então, essa alternativa, ela estaria errada, tá? Não apenas pelo ΔH, eu poderia dizer. Também foi uma questão de um nívelzinho mais puxado, né? Então, você teria como certa quem? A primeira alternativa e a terceira. Então, estão corretas 1 e 3, o que nos dá o gabarito letra A. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de resolver essa provinha e a gente fica por aqui, tá? Em breve, mais provas para vocês. Beijão, pessoal. Tchau.